Boa tarde. Este é o 87, ou o número 87, vídeo educativo da saúde integrativa. Aqui é o Dr. Neemias Ramos e hoje é o dia 2 de fevereiro de 2026. Nós vamos falar sobre canetas emagrecedoras. O que é verdade, o que é risco, para quem elas não são indicadas. E como está sendo alardeado, isso está gerando um pânico em quem pretende usar, e principalmente em quem já está usando, eu resolvi fazer a pesquisa, tomar os dados e gerar esse vídeo com base em conhecimento na ciência. Vamos lá então. Hoje existem medicamentos chamados particularmente de canetas, como a semaglutida. Como é o nome comercial? O Wegovy ou Ozempic, mais conhecido. E a tirzepatida, que é o Mounjaro, tá? Que ajudam no controle do apetite, do peso e da glicose. Elas funcionam sim, mas não são neutras. Nem serve para todo mundo, nem para qualquer idade. A dose importa, gente? Esta é uma dúvida muito comum. Não existe prova de que quanto maior a dose, maior o risco de pancreatite de forma automática. Mas também não é verdade que a dose não importa. O que sabemos hoje é os efeitos adversos podem acontecer em qualquer dose. Doses mais altas e subidas rápidas exigem mais do organismo. Pessoas mais frágeis toleram menos esse estresse. Por isso, na prática médica responsável, a dose deve subir devagarinho. E depois da perda de peso, muitas vezes é possível reduzir para a menor dose eficaz, apenas para manter o resultado. Ou seja, vamos pegar aqui o Wegovy, o Ozempic. Começamos com 0,25, depois de um mês 0,5, depois 1 miligrama, depois 1,7 miligramas, depois 2,4 miligramas, mês a mês. Mas nem sempre dá para fazer isso. Às vezes a gente tem que esperar continuar com aquela mesma caneta, porque os efeitos colaterais a pessoa não consegue tolerar, náuseas, problemas intestinais. Às vezes tem que até suspender, não dá mais para usar, tá? Quando nós chegamos na dose máxima, a gente vai ter que fazer essa regressão, começar a voltar para trás, uma a uma, ou a gente, de 2 em 2 meses, a gente vai regredindo até 0,5 até 0,25, por uma dose mínima que mantenha aquele peso. Se a pessoa conseguiu um peso acima do que esperava, até se suspende antes de um ano. Em 9 ou 10 meses já se suspende. Mas, em geral, há uma regressão daquela perda. Quer dizer, uma retomada. A pessoa volta a engordar novamente. Principalmente se ela não mudou os hábitos, ela não fez todo aquele contexto. Ela tem muita possibilidade de voltar a ganhar o peso. Como é que se faz isso? Na forma de clique, pega lá uma caneta de 2 e 4, se divide em tantos cliques, aí a gente fica em 0,5 ou em 0,25 e vai seguindo um ano e pouco ou mais do que isso, para reduzir o custo também para o paciente. Então, assim, por isso, na prática médica responsável, que eu já falei, a dose deve subir devagar.
e depois da perda de peso, muitas vezes é possível reduzir para a menor dose eficaz, apenas para manter o resultado. Repetindo, né? Já havia falado. E as comorbidades, gente. Quanto mais doenças, maior o risco? Será? Então vamos lá. Sim. Quanto mais comorbidades, mais o risco global. Essas medicações mexem com o intestino, pâncreas, fígado, vesícula biliar, sistema nervoso. Se a pessoa já tem várias doenças, o corpo tem menos margem de adaptação. As situações que exigem mais cuidado são histórico de pancreatite, pedra na vesícula, triglicerídeos altos, diabetes antigo, gordura visceral muito elevada. Eu vou repetir isso. Gordura visceral muito elevada. Por isso, é obrigatório fazer o DEXA antes. Eu já falei nos outros vídeos, tudo que eu estou falando aqui, eu já estou repetindo. O uso regular do álcool importa sim. Isso pode comprometer a pessoa. Muitas medicações ao mesmo tempo. Polifarmácia, sim. Aqui não é proibição automática, mas avaliação médica individualizada, né? Então, não é tu chegar lá na farmácia sem nenhuma orientação médica especializada, começa a fazer isso. Principalmente se tu depois dos 60, ou antes até com comorbidades. Eu já falei o que é comorbidades em vídeos anteriores. As canetas causam cegueira? Isso gera muito medo. Então, vamos esclarecer. As canetas não causam cegueira direta. O que pode acontecer em diabetes antigos é piora temporária da retinopatia diabética. É bom que seja acompanhado pelo oftalmologista. Quando a glicose cai muito rápida, isso não acontece em quem não tem retinopatia avançada. Vamos repetir. A retinopatia é principalmente quando a glicose cai muito rápida. Isso não acontece em quem não tem retinopatia avançada. E atenção, o cantor Robin Williams não ficou cego por canetas. Isso é fake news. Ele tem 51 anos, inglês, ele tem a síndrome de Tourette, tá? Com tics motores e vocais intrusivos. É um pensamento intrusivo, que a pessoa acaba falando bobagem ou ofendendo em público as pessoas. Então ele tem uma dificuldade enorme e está se tratando para isso, tá? Ela pode estar associado ao toque, mas não é uma manifestação isolada do toque. A idade muda tudo. Esse é um ponto fundamental. Eu já abordei num vídeo anterior. Volte lá. Até os 60 anos, geralmente o corpo responde melhor. O uso pode ser mais seguro, com acompanhamento. Entre 60 e 70 é uma fase de transição. O risco começa a aumentar. A perda do músculo vira uma preocupação real. Eu já abordei em vídeo anteriores. Aqui, só usar com avaliação da massa muscular pelo DEXA. Proteína adequada. Quem não gosta de comer proteína é um problema. Exercícios regulares, exercícios de resistência, musculação, orientado por um profissional. Lá na nossa clínica tem uma personal que orienta as pessoas, avalia e orienta antes de ir para uma academia. Doses menores nessas pessoas. Entre 70 e 75, uso excepcional, gente. Excepcional. Apenas em pessoas muito bem avaliadas, com foco em funcionalidade, não estética, por favor.
Após os 75 anos, é regra geral, não usar. Eu vou repetir de novo, após os 75 anos, é regra geral, não usar. Não usar. Nessa fase na vida, perder peso pode significar perder músculo. Perder músculo aumenta o risco de quedas. Fraturas levam à morte. Perda de autonomia, internações. Caneta não tira ninguém da morte. Em idosos frágeis, pode acelerar o problema, inclusive a morte. O conceito mais importante, rigidez. O que é? Saúde. Tá? Claro, com comorbidades controladas. Não existe pessoas depois dos 60, praticamente não existe, principalmente depois dos 70, 75, pessoas sem comorbidades. Isso é ilusão. Mais importante que a idade do documento é como a pessoa anda. Se tem força, se come bem, se tem autonomia, se tem reserva muscular. Vou repetir de novo. Se tem reserva muscular. Aonde eu vejo isso? Aonde eu meço? No DEXA. Antes de fazer isso, eu tenho que ver o DEXA. Uma pessoa de 72 anos, muito saudável, é diferente de alguém de 65 frágil, mas isso é muito menos comum de acontecer. Mensagem final: as canetas não são vilãs, mas também não são milagrosas, não são para todos. Não terceirize para as canetas os seus maus hábitos, que tu não consegue resolver. Dose certa, indicação correta. Então, exige todas essas coisas. Tempo certo, pessoa certa. Em medicina, principalmente no envelhecimento, não fazer o mal é tão importante quanto tentar fazer o bem. Procure um endocrinologista para fazer isso com segurança. Por isso, a Anvisa exige receita médica. Quando tu vai fazer isso, tu tem que estar já fazendo previamente existência, academia, 5 vezes por semana, 1 hora cada vez, tá? Para ter reserva muscular, tem que estar sob acompanhamento nutricional. Primeiro, tentar resolver o teu problema com a nutrição funcional, mudando os hábitos de vida, tá? Regularizando o seu sono. Enfim, tudo que a gente tem colocado aqui. Não tentar fazer isso, pular etapas e ir direto para as canetas, né? Eu não vou fazer nada disso, eu vou terceirizar tudo isso para as canetas, não vai funcionar. Então, entendo bem isso, tá? Vamos fazer as canetas, que a gente chama de bariátrica química, como a última solução, tá? Para resolver isto, tá? E a bariátrica cirúrgica vai resolver a gordura geral, mas a gordura, aquela que é a gordura visceral, não vai resolver se ele não mudou o hábito de vida. A gente sabe, eles perdem grandes quantidades de gordura na cirurgia bariátrica, que é a cirúrgica, e voltam a ganhar peso novamente. E não reduz a taxa de mortalidade, até pelo contrário, pode aumentar a taxa de mortalidade. Melhor seria, se necessário, as canetas, porque aí nós temos a grande possibilidade de reduzir o quê? A gordura visceral. Veja bem, quem já fez radioterapia tem mais dificuldade para perder essa gordura visceral, porque ela é mais densa. E quanto mais velho, tem mais dificuldade para perder essa mesma gordura visceral, né? É mais complexa essa gordura visceral. E se a pessoa tem mais de 75, gordura visceral alta, nós nem vamos poder usar. A gente tem que melhorar os maus hábitos sem grandes mudanças, porque a gente pode acelerar a morte do paciente. Eu agradeço a atenção a todos vocês. Obrigado.